Boa noite às pessoas que estão entrando aí na live, sejam muito bem-vindos. Hoje, como vocês podem ver no nosso título, a nossa live Encerramento. Eu vou aguardar um pouco mais algumas pessoas entrarem, é assim que possível a gente já inicia. Deixa eu só ajustar algumas coisas por aqui. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão entrando. Vou aguardar um pouco mais antes de fato iniciar a live. Hoje iremos falar aqui sobre retorno ao esporte, como retornar ao esporte de maneira mais confiante. Esse que é um grande desafio nas lesões pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Essa é a sexta live das 6 semanas que eu me propus a fazer aqui no Instagram e agora eu estou muito satisfeito com os resultados. Daqui 3 semanas, você que está ouvindo aí, daqui 3 semanas a gente começa a nossa primeira turma de mentoria do Clube do LCA. Então, se você ainda não está na turma, se você ainda não entrou, não estou muito por dentro das vagas, tá? Corre lá no meu link, que está na bio, no link da minha bio. Vai lá e faz a inscrição no Simpla. Daqui 3 semanas, nós teremos 6 semanas sequenciais falando sobre tudo sobre ligamento cruzado anterior. Absolutamente tudo. E amanhã fecha o primeiro lote. Vamos lá. Mais 2 minutinhos e eu começo. Sou um cara pontual, gosto de ter comigo as pessoas pontuais e isso eu prego muito respeito. Então, mais 2 minutinhos a gente já inicia. Boa noite aí, GPS, fisioterapia, todos os presentes. Bom, bora lá. Aliás, ainda não são 8h25, vou começar 8h25.
E aí, bora galera? Começando aqui, a quem está presente, quem não tiver, depois vai poder assistir essa live por até uma semana. Porém, talvez não fique sabendo do desconto do primeiro lote que vai até amanhã às 23h59. Essa é a sexta live das 6 lives que eu me propus a fazer aqui no meu Instagram sobre ligamento cruzado anterior. E aqui teve muito conteúdo nessas 6 semanas, foram todas as quintas-feiras presentes aqui às 20h20. Já comecei sem voz. 6 semanas, né? 1 mês e meio presente aqui às 20h20, toda quinta-feira. Muito obrigado a todos os presentes nessas 6 semanas. Muito obrigado a todos que estão lá no grupo da mentoria, da comunidade. E detalhe, hein? Se você ainda não faz parte da comunidade, por que eu falei de 6 semanas? Porque daqui 3 semanas, cara, eu vou começar a mentoria do Clube do LCA, a primeira turma. Então, se você está assistindo essa live, está assistindo depois gravado e ainda não faz parte da primeira turma, que vai começar no dia 19 de setembro, você está perdendo tempo. Tá? Sai agora, larga tudo que você está fazendo, vai no link que está na minha bio e se inscreve através do Simpla. Tá? Então, daqui 3 semanas, a gente vai começar a primeira turma do Clube do LCA. Se você ainda não faz parte da primeira turma, saindo da live você vai correr na minha bio do Instagram e vai se inscrever lá no Simpla. Por quê? Vão ser 6 semanas de muito conteúdo sobre ligamento cruzado anterior. E lá no Simpla você vai ver o cronograma que está lá. Tem muita coisa dentro dessas 6 semanas. E é uma mentoria. Por que eu falo que é uma mentoria? Porque não é um curso, cara. Eu podia fazer um curso, aliás, eu poderia ter gravado um curso, ter colocado para vender, anunciar, mas não. Vão ser aulas ao vivo, para quem não puder acompanhar, obviamente, vão ficar gravadas e vão ter 3 encontros por vídeo comigo, para a gente discutir sobre o tema, seja o tema da aula, sobre dúvidas sobre o paciente. Então, por isso que é uma verdadeira mentoria sobre ligamento cruzado anterior. E assim como as lives, vão ser 6 semanas. Só que, claro, a gente vai entrar muito mais profundo do que a gente fez aqui nas lives. Só nas lives já tem muito conteúdo. Deixei algumas gravadas lá no canal do YouTube. Então você pode ainda acompanhar algumas das lives anteriores lá no canal do YouTube. Já não estão mais disponíveis aqui no Instagram. Mas só de ver um pouquinho das lives você já vai ter um gostinho do que vai ser essa mentoria sobre ligamento cruzado anterior. E vamos lá, hoje a nossa última live, o que eu resolvi falar? Resolvi falar sobre como voltar ao esporte de forma segura, como retornar ao esporte depois de uma lesão de ligamento cruzado anterior de maneira segura. Por quê? Aliás, de maneira segura não, com confiança, porque eu já falei aqui sobre retorno ao esporte, mas agora eu vou falar especificamente sobre confiança. Estratégias para a gente aumentar a confiança do paciente, estratégias para a gente aumentar a confiança desse paciente para ele poder retornar ao esporte de maneira segura. Sabe por que eu estou falando disso? Confiança, a falta de confiança, ela vem muito devido a algo que se chama cinesiofobia. Começa a falar um tom maior, começa a ficar sem voz já. Anotou aí? Cinesiofobia. Pô, Thiago, o que é essa tal de cinesiofobia? Eu acho que em quase todas as lives eu citei esse termo. Cinésio é movimento, fobia é medo. Medo de se movimentar. É necessariamente o medo de movimentar? Não. Pode ser o medo. A gente pode definir a cinesiofobia de uma maneira mais categórica como presença de medo irracional para que uma dor ou lesão ocorra por determinado movimento. Ou seja, vamos pensar o seguinte, você é atleta, você rompeu o LCA mudando de direção. Provavelmente você vai ter algum receio em mudar de direção com alta intensidade. E como é que a gente vai fazer isso? É isso que você vai ver nessa live. E é isso e muito mais, o passo a passo eu vou mostrar lá na mentoria, mas vou dar um gostinho interessante aqui nessa live, tá bom? Vamos lá. O que é essa tal de cinesiofobia? Já apresentei para vocês, espero que vocês já tenham anotado. E é ela que faz com que o atleta não retorne com confiança, o atleta retorne com
medo de se lesionar novamente, a falta de confiança. E por que essa falta de confiança ela é tão importante para a gente dentro do contexto da fisioterapia? Eu confesso para vocês que quando eu estava na graduação, e aí estou falando de 7 ou 8 anos atrás, mais ou menos esse período, metade do curso, eu participava de um projeto de extensão chamado Fisioesportiva, onde a gente atendia alguns atletas amadores da comunidade, e aí chegava numa fase de liberá-los para jogar, para retornar ao seu esporte, eles às vezes tinham muito medo. A gente começava a falar, ele tem cinesiofobia. Poxa, cara, mas o que a gente pode fazer para essa tal de cinesiofobia? Naquele momento, naquele meu período de vida e de graduação, de experiência, eu olhava, esse cara tá de frescura. Não é possível. É só ele ir e fazer o que tem que fazer. E talvez esse seja o pensamento de muitos profissionais. Esse cara precisa de um psicólogo. Ok, talvez precise. E a psicologia, a gente já tem estudos de revisão, com meta-análise mostrando que a psicologia diminui a cinesiofobia após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Olha só que interessante. Então talvez esse cara realmente precise de psicólogo, ou o auxílio de uma psicóloga ou psicólogo durante o tratamento vai auxiliar o nosso tratamento. Esse trabalho integrado é muito importante. Por quê? Principalmente na fase inicial, pós-reconstrução de LCA, o que a gente tem? Tem muita dependência do atleta, do paciente. O cara está de muleta, o cara não consegue tomar um banho sozinho, não consegue tomar um banho de pé, está com dor, depende das pessoas para ir comer, depende para fazer quase tudo na fase inicial, especialmente as primeiras semanas. Esse cara, as questões dele de ansiedade aumentam, sintomas dele de ansiedade aumentam, sintomas dele de depressão aumentam, esse cara fica mais deprimido, mais ansioso, tem uma redução do vigor. Esse cara está afetado psicologicamente. Como que a gente vai fazer que esse cara lá no final retorne ao esporte de maneira confiante? O passo a passo eu vou falar na mentoria, mas hoje vai dar um gostinho bem interessante. Então, ok, já apresentei o que é cinesiofobia, já falei sobre a falta de confiança, mas o quanto que ela afeta, Thiago? O quanto que um cara com uma cinesiofobia alta vai ser afetado no que diz respeito lá na ponta do retorno ao esporte? Porque, ok, a gente tem aí na literatura, a gente tem algo já bem preconizado de que o retorno ao esporte vai ocorrer com mais ou menos ali 9, 10, 11, 12 meses de tratamento. Só que às vezes chega nesse período e o cara não consegue voltar ao esporte. Por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo de quando for jogar, ter uma dividida, ter um encontro com o adversário. Se ele rompeu saltando no vôlei, ele vai ter medo de saltar. Talvez ele perca desempenho. Então esse cara tem uma capacidade onde a confiança dele esteja adequada, vai fazer com que ele aumente o seu desempenho no esporte, ou seja, ele retorne ao mesmo nível anterior, e vai fazer com que ele reduza as chances de uma lesão anterior, uma próxima lesão de LCA ocorrer. Então a gente tem fatores bem importantes. A cinesiofobia, ela costuma ser a segunda, anote aí, segunda principal causa de não retorno ao esporte. Então quando você pega vários estudos têm esse tipo de pergunta lá para os indivíduos. Eles analisam quantos retornaram ao esporte, quantos retornaram ao mesmo nível anterior à lesão, e se eles não voltaram ao esporte, ou se eles não retornaram ao mesmo nível pré-lesão, por que eles não voltaram? Aí o cara vai lá e fala, falta de confiança, medo de machucar de novo. Ou então, o cara jogava futebol, o que ele está fazendo agora? Ele está pedalando, ele está correndo, porque ele não quer mais mudar de direção, porque ele tem medo de jogar. E ok, pode ser uma opção dele, mas talvez ele não esteja preparado por nós, fisioterapeutas. Talvez nós tenhamos falhado nisso e isso tenha afetado muito o retorno ao esporte dele. Talvez nós falhamos nisso e tenhamos prejudicado muito a qualidade de vida dele. Por quê? Porque o futebol dele era o passatempo, era o hobby, agora ele não joga mais. Era o contexto social dele, agora ele não joga mais. Então a gente tem muita responsabilidade nisso e é por isso que vocês estão aqui.
Então, ok, já entendi o que é cinesiofobia, já entendi o quanto que ela afeta. Agora, vamos pensar o seguinte, como que a gente pode reduzir a cinesiofobia? E Thiago, você só está falando aí coisas ruins, né? A gente só trata mal o paciente, a gente não consegue progredir com questões relacionadas ao retorno ao esporte, mas como de fato que a gente pode intervir a ponto de melhorar essas questões relacionadas à cinesiofobia. Para quê? Para lá na ponta, dia 1 da físio e dia final da físio, esse cara consiga retornar ao esporte de maneira segura e eficiente. Então eu vou apresentar para vocês 4 estratégias, tá? 4 estratégias para a gente reduzir a cinesiofobia após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Tem mais estratégias. Em abril, eu estive no Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho e apresentei uma revisão sistemática lá dentro do Tema Livre, que foi justamente esse título: Como reduzir a cinesiofobia após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. E o que a gente fez? A gente pegou vários estudos que fizeram esse tipo de intervenção. Então tem intervenções da psicologia, intervenções da físio, intervenções gerais, e a gente percebeu o que de fato reduz a cinesiofobia. E claro, foi um tema livre, e eu apresentei esse tema livre para algumas pessoas do grupo da comunidade, as pessoas que estiveram ao vivo na minha aula via Zoom. Essa aula eu deixei gravada, mas ela só vai ficar disponível para aqueles que estiverem na mentoria do Clube do LCA. Tá? Então eu vou apresentar para vocês agora 4 estratégias para a gente reduzir a cinesiofobia e aumentar a confiança, consequentemente, do atleta, do paciente após reconstrução do LCA. Mas todas as estratégias e o passo a passo, essa aula bônus, essa apresentação bônus do artigo vai estar disponível para quem estiver na mentoria do Clube do LCA, que vai começar daqui 3 semanas. Daqui 3 semanas, novamente, eu vou estar 6 semanas com todos que estiverem na minha primeira turma de mentoria do Clube do LCA. Então, se você ainda não faz parte da turma, se você ainda não se inscreveu, quando acabar a live, vai correndo no link que está na bio e se inscreve através do Simpla. Serão 6 encontros, toda quinta-feira. Além disso, serão mais 3 encontros comigo, one-on-one, face-to-face. Para quê? Para a gente debater tudo o que você quiser sobre LCA. Claro, LCA e lesões associadas, porque eu vou falar disso na mentoria. Tá? Então veja bem, vou apresentar agora 4 estratégias para a gente reduzir a cinesiofobia, para aumentar a confiança do atleta durante a reabilitação do LCA. Mas em abril, eu apresentei como tema livre lá no Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, no Rio de Janeiro, uma revisão sistemática. Essa revisão sistemática não está publicada. Está disponível comigo e para quem teve no Congresso, para quem avaliou o meu trabalho. Eu decidi apresentá-la semana passada para um grupo de pessoas que estiveram comigo via Zoom. Eu gravei essa aula e essa aula só vai estar disponível para quem estiver também na mentoria do Clube do LCA, que vai começar daqui 6 semanas. E o primeiro lote fecha amanhã às 23h59. Fecha amanhã, sexta-feira, 30 de agosto, às 23h59. Eu não perderia essa chance, tá bom? Mas agora eu vou apresentar as 4 estratégias para vocês. Vamos lá. Como que a gente pode reduzir a cinesiofobia? Como é que você aumenta a confiança do paciente? Uma coisa que eu posso deixar clara é que, assim, não dá para tratar um LCA no estúdio de Pilates. Não dá para tratar um LCA, com todo respeito, fisioterapia de plano, por 3 meses. Passou 3 meses, pode ir para academia, você está bem. E esperar que com 9 meses ele vai voltar ao esporte. Isso é um erro gigante. Eu diria que até um crime para a nossa profissão. Eu diria que até um crime para o paciente, para o atleta que quer retornar ao esporte. Pensa você rompeu o LCA, você fez uma cirurgia altamente complexa. Você já tem uma expectativa de retornar só daqui 9 meses ou 1 ano a jogar futebol. Estou falando aqui de atleta, seja profissional ou seja amador. Aí você começa a tratar, você vai lá sem evoluir muito com o tratamento. Eu canso de receber pacientes
depois de 3, 4 meses de cirurgia. Por quê? Porque esse cara fez lá no início uma fisioterapia muito convencional, que não exigia muito dele, e foi liberado para ir para academia. Vai para academia que você não precisa mais da fisioterapia. Cara, que é isso? Que mundo que vocês vivem? Não pode, gente. Como é que você vai esperar que esse cara, aos 9 meses, retorne ao esporte? Eu lembro... Só um minutinho. Eu tô cada vez mais postando coisas sobre ligamento cruzado anterior e as pessoas vêm falar comigo a respeito. Eu lembro que ano passado tive com um rapaz que jogava futebol comigo, um amigo da adolescência, ele rompeu o LCA. Eu lembro que na época ele tinha rompido o LCA, a gente tinha ali uns 18, 19 anos. E aí eu já achei que ele tinha voltado a jogar, tinha feito cirurgia e tal. A gente estava num evento lá na minha cidade natal e ele falou: Thiago, não consigo voltar a jogar, cara. Eu, sério? Como é que foi isso aí? Ele começou a contar a história. Então, eu fiz físio ali até uns 3, 4 meses. Aí meu físio me liberou para ir para academia. Depois não consegui mais voltar. Eu, tá, mas como assim? Liberou para ir para academia? E depois você fez o quê? Não, fiquei fortalecendo, mas não consegui voltar a jogar. É óbvio, gente. Se você faz isso ao seu paciente, não espere que ele retorne ao jogo. Não espere que você seja reconhecido como alguém que é referência para tratar joelho. Você está fazendo o básico. O básico, bem mal feito, para falar a verdade. Porque olha só, uma das coisas que eu vou falar na mentoria do Clube do LCA é sobre periodização de ligamento cruzado anterior, de reabilitação do LCA. Por quê? A periodização ela começa no dia 1 da físio, no dia 1 pós-operatório, e vai até a gente precisar retornar ao esporte. Pode ser 9, 10, 11, 12 meses, até mais, dependendo do tipo de caso. Então eu não posso esperar que com 3 meses, um trimestre, ok, o paciente pode fazer extensora, ok, o paciente pode fazer flexora, pode fazer todos os movimentos, mas será que ele tem capacidade de produzir força? Como é que ele vai reequilibrar uma perna com a outra? Como é que ele vai começar a fazer mudança de direção lá com 6, 7 meses? Como é que ele vai ficar confiante? Não tem confiança, gente. Não tem, não existe. Aí eu não posso esperar nada mais do que aqueles resultados que eu comentei em alguns estudos. De que falta de confiança é a segunda principal causa de não retorno ao esporte. Nesses casos ainda, como eu citei agora o exemplo, o que eu vou ter? Esse cara não vai equilibrar força. Esse cara não vai ter capacidade de fazer um rope test com qualidade. Esse cara não vai ter capacidade de fazer um T-test, teste de mudança de direção com qualidade. Ele já cai nos critérios físicos, imagina os psicológicos. Então a gente precisa estar preparado para quê? Para chegar lá no 9º mês, 10º mês e fazer um critério de alta bem feito, que realmente faça sentido. Depois que eu me formei, eu não me lembro de ter feito um dia de critério de retorno ao esporte, com rope test, com avaliação de força, com questionários, e tenha falhado. Por quê? Porque esse cara treinou muito no tratamento. Esse cara fez muito salto. Esse cara fez muita mudança de direção. Esse cara não vai falhar no dia do teste. Já fiz isso na graduação. De criar uma expectativa, sabe? Ó, a data do nosso teste vai ser essa aqui. Pra gente testar se você tá pronto para voltar ao esporte. E aí chegou o dia do teste, não deu. A gente precisa saber como chegar bem para fazer o teste, para não criar expectativa falsa no paciente. Por quê? Isso gera frustração. Isso gera falta de confiança em nós. E a falta de confiança em nós, já vou para o primeiro ponto das 4 estratégias para a gente aumentar a confiança do atleta, do paciente para retornar ao esporte. O primeiro ponto é confiança. Confiança em mim. Ele tem que saber que eu entendo da lesão dele. Eu tenho que ter uma boa relação com ele. Eu vou tratar esse cara quase 1 ano. Imagina se eu não dou um bom dia direito pro cara. Imagina se eu chego de mau humor. Imagina no clube de futebol. Eu trabalhei no clube de futebol, eu vi alguns atletas, muitas vezes, cara, porque eram 10, 11, 12 turnos na semana. E aí você pensa, esse cara trata de manhã, vai para casa, almoça, eu também. Ele volta à tarde, eu também. A gente se vê de novo. Eu turno de trabalho de novo.
Então a gente vê esse cara a semana inteira, durante 9 meses. Se a gente não manter uma boa relação, vai ser muito difícil dele ter confiança no nosso trabalho. O que vai acontecer? E acontece muito no ambiente de futebol profissional. Porque os atletas se conhecem, os atletas já passaram por outros locais e conhecem outros profissionais. Eu recebo constantemente mensagens perguntando: Thiago, eu estou fazendo isso aqui, o que você acha? Opa, eu tento ser ético, obviamente. Mas se tem alguma conduta que eu vejo que não faz muito sentido, eu preciso orientar, olha, talvez seja mais interessante dessa forma. E da mesma coisa que eu recebo, os atletas que tratam comigo podem enviar também para outras pessoas. Eles têm muitos contatos e isso faz o quê? Só que eles vão perguntar quando? Quando começa a desconfiar. Poxa, estou com essa dor aqui, não estou conseguindo evoluir. Thiagão, a gente não tá tendo uma boa relação, a gente chega aqui, cara, antipático, não tô criando vínculo. Cara, precisa ter um pouco de vínculo com esses pacientes. Por quê? Até porque ao aumentar o vínculo vai aumentar a motivação dele em tratar. Como aumentar a motivação é um dos temas que vai estar lá na mentoria do Clube do LCA, daqui a 3 semanas, tá bom? Então, novamente, se você ainda não está lá na mentoria do Clube do LCA, saindo da live, você vai no link que está na minha bio e você vai se inscrever. Por quê? Porque o primeiro lote encerra amanhã às 23h59. Vamos lá. Primeiro item, então, relação com o atleta, relação com o paciente. A nossa relação precisa ser boa. Não tem como eu não manter um pouco de vínculo com esse cara. Muitos pacientes de pós-LCA, eu mantenho vínculo até hoje. Não à toa, chamo para podcast, não à toa, o atleta vem jogar aqui, eu vou encontrar com ele porque foi uma relação construída. Tá bom? Então isso precisa ser construído. Isso vai fazer o quê? É uma relação humana, gente. Isso vai fazer a gente entender as necessidades desse atleta. Tá? A gente vai estar todo dia com ele, a gente vai estar 3 vezes na semana, durante 9 meses, 1 ano. Eu preciso entender um pouco a necessidade de cada atleta. Segundo item das 4 estratégias para a gente aumentar a cinesofobia é nada mais, nada menos do que educação sobre o tratamento. Pô, Thiago, mas como é que eu vou educar um cara sobre o tratamento? Como é que eu vou ficar fazendo isso? Vou ficar dando aulinha para ele? Pode ser. Pode ser que você dê alguma aula para ele. Pode ser que você mande algum conteúdo para ele. Eu tenho muito conteúdo aqui sobre LCA. Volta e meia eu mando para algum paciente, para algum atleta. Olha, a gente vai passar por essa fase agora aqui. Olha, isso que está acontecendo agora é bem comum. Vou te mandar uma postagem que eu fiz outro dia. Veja bem, educação sobre o tratamento. Eu tenho vários podcasts já gravados sobre vários conteúdos, eu envio constantemente. Seja um paciente, chega um paciente, um atleta para avaliar comigo, eu falo para ele na consulta, eu explico. Acabou a consulta, eu mando para ele uma aula que eu já gravei no YouTube. Para ele ficar ainda mais educado, para ele captar aquela mensagem, para ele entender sobre a lesão dele, para ele saber que tipo de enxerto talvez seja melhor para ele. Para ele saber como vai ser ali as fases de tratamento. O que ele vai passar, o que ele pode passar, qual o pró e o contra desse tipo de enxerto. O que a gente pode fazer se algo não funcionar. Eu explico sobre os macrociclos. Eu tenho, dentro da minha aula, um macrociclo sobre todo o tratamento. Eu mostro para ele, olha, a gente vai passar por essas fases aqui. A gente precisa passar por essas fases para chegar lá no final e retornar ao esporte, senão você não vai voltar de forma segura. Então, educação sobre o tratamento é fundamental. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso durante a sessão, vou fazer isso aqui agora por conta disso, daquilo. Você pode fazer isso através de um PDF que você envia. Cria um PDF aí. Fala para ele, o nosso protocolo é esse aqui. Aqui alguns itens. Tem o blog? Posta no blog. Começa a postar na sua rede social, manda para ele sobre tipo de enxerto, sobre quando começar o tratamento com cadeia aberta, cadeia fechada, quando começar a apoiar o pé no chão, se tem lesão associada ou não. Cria conteúdo. Imagine o valor disso para o paciente que está pagando para você, ou para o paciente que está tratando com você. Ele vai também melhorar o quê? A relação. Veja como cada item está interligado. Então, você manda para ele, ele pensa, esse cara entende o negócio, esse cara é bom. Começa a melhorar a relação atleta e fisioterapeuta. Então, segundo item, educação sobre o tratamento. Terceiro item, ainda interligado a isso, é ter metas. Tá bom?
metas, eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. Relação paciente ou atleta e fisioterapeuta, educação sobre o tratamento, fazer ele entender, fazer esse cara saber o que ele está passando, explicar para ele quais são as fases. Isso já entra o quê? Nas metas. Elaborar metas com esse paciente, com esse atleta. Olha, a gente está começando a tratar agora aqui com você e nossa primeira meta é estender o joelho. Então até 4 semanas a gente vai tentar estender esse joelho ao máximo. Tá vendo que seu quadríceps não está ativando aqui? A gente precisa ao máximo reduzir esse joelho, reduzir o edema desse joelho. Então eu preciso que você faça gelo em casa umas 3, 4 vezes por dia, na medida do possível, cada 2 horas. E a gente vai precisar fazer muita eletroestimulação aqui para ativar esse quadríceps. E a nossa meta é que você consiga ter uma boa contração lá com umas 6, 8 semanas. A gente vai conquistando sua amplitude de flexão de forma gradual. Então vamos esperar que com um mês a gente tenha aí os 110, 120 graus. E depois, no finalzinho, talvez a gente force um pouquinho. O que é isso? Elaboração de metas. Falar sobre os períodos. Olha, a gente começou a andar de muleta agora, vamos tentar largar até umas 3 semanas. Principalmente depois de tirar os pontos. Opa, mais uma meta. 3 semanas de muleta. Cada item que você pontua, cada fase que você fala para ele sobre as metas, são coisas que faz com que ele engaje com o tratamento. Esse cara vai pensar, olha, eu preciso largar as muletas até tal dia. É a minha meta como fisioterapeuta. Eu preciso começar a correr com mais ou menos X período, mais ou menos 3, 4 meses. É a minha meta. Mas para correr, a gente vai ter que ter isso aqui de força. A gente tem que ter uma amplitude boa. Se a gente não conquistar, a gente não vai começar a correr. Então, novamente, os itens sendo interligados aqui. Relação terapeuta, fisioterapeuta e atleta ou paciente. Item número 1. Item número 2, educação sobre o tratamento, fazer ele entender sobre a lesão dele, fazer ele entender as fases que ele vai passar. Item número 3, ainda interligado, item número 3, interligado a isso, é elaboração de metas. Por quê? Thiago, lesão de LCA volta com 9 meses, né? 9 meses, Thiago. 9 meses, atleta. 9 meses, 10, depende um pouquinho. Ok, ele vai falar isso aqui, ó. Ele vai começar a olhar lá no futuro. Se a gente está em janeiro, ele vai olhar para setembro. Por quê? É um mês que ele quer voltar. Aí esse cara fica ansioso. Ele fica olhando lá no dia 270 da fisioterapia. Por quê? É o dia que ele quer voltar ao esporte. Mas calma. Vamos parar de olhar lá na frente na nossa meta de retorno ao esporte. Vamos pensar nas metas que a gente tem até chegar nessa meta final. A gente precisa antes começar a correr. A gente precisa antes equilibrar suas forças. A gente precisa antes começar a retornar ao esporte de maneira segura, fazer uma transição segura. Então a gente tem mini metas para serem estipuladas com ele, para lá no dia 270, de fato, retornar ao esporte de maneira mais segura. Elaboração de metas. Terceira estratégia. Agora, a última estratégia, porém não menos importante, é a exposição ao risco, de forma gradual, controlada, até chegar no ambiente não controlado. Vamos lá. 4 estratégias para a gente reduzir a cinesiofobia, ou seja, aumentar a confiança após a reconstrução do LCA. Estou falando de 4 aqui. Na mentoria eu vou falar de mais, eu tenho uma aula exclusiva disso, que só que para quem estiver na mentoria vai ter acesso. Então, novamente, se você não está na mentoria ainda, saindo da live, você vai no link que está na minha bio, você vai se inscrever na mentoria. Por quê? São 6 encontros durante 6 semanas, começando daqui 3 semanas, no dia 19 de setembro. A gente vai ter aulas sobre tudo, cara. Tudo sobre LCA e lesões associadas, além de 3 encontros face-to-face, one-on-one, para debater sobre tudo que você quiser sobre aquelas aulas. E sobre pacientes seus, porventura também. Eu não tenho muito controle sobre quantas vagas ainda tem, mas o lote encerra sexta-feira, amanhã, dia 30, às 23h59. Vamos lá. Quarto ponto, aliás, para a gente reduzir a cinesiofobia, é a gente expor ao risco. E aqui já entra um tema de uma outra live que eu falei há algum tempo atrás aqui, que é sobre o retorno ao esporte de maneira segura. Como retornar ao esporte? Como fazer um critério de retorno ao esporte? E nessas lives, nessas aulas,
Eu já falei que o retorno ao esporte, cara, começa lá no dia 1 da físio. No dia 1. Por quê? E olha como cada item está interligado com os outros. Se o retorno ao esporte começa no dia 1, é porque você precisa passar pelo dia 1, pelo dia 2, passar pela meta 1, a meta 2, a meta 3, a meta 4, até chegar na fase de transição. O retorno ao esporte, cara, não começa no 6º mês, não começa no 7º mês. O retorno ao esporte começa no dia 1 da fisioterapia. Porque esse cara não vai chegar no 7º mês pronto para fazer uma transição se a gente não cumpriu essas fases nesses 6 primeiros meses. Então, por isso que elaborar metas para ele é importante, para que ele não fique ansioso só esperando o momento de ir para campo, para quadra. Esse cara precisa ser treinado já antes, precisa ter metas antes. Vamos lá. Vou dar alguns exemplos aqui que eu já citei um pouquinho, mas vou só para clarear um pouquinho mais. Então, o quarto item, o quarto e último item, mas não menos importante, é a exposição gradual ao risco. A gente parte de um risco extremamente controlado, que é o ambiente clínico. Aqui a gente tem muito controle. Tem muito controle. Esse cara não vai se lesionar aqui. Na partida de futebol a gente não tem controle. E é para isso que a gente precisa trabalhar. Como é que a gente faz isso? A gente tem um passo a passo. Hoje eu vou falar de uma maneira um pouco mais geral para a gente entender alguns conceitos. Então vamos lá. Meu primeiro objetivo na reabilitação de LCA, eu sempre monto um macro ciclo, é a gente ter o quê? Ter extensão total de joelho e boa ativação de quadríceps. Ou seja, eu preciso fazer o quê? Muita mobilização desse joelho, muita eletroestimulação e reduzir o edema desse joelho. Ok? Sei quais são os meus objetivos iniciais. Em paralelo a isso, o que eu vou fazendo? Se eu não tenho lesão associada, eu vou automaticamente descarregando mais peso. Espero que com 3, 4 semanas já não tenha mais muletas. Alguns casos até antes, mas espero que por aí já não tenha mais muletas. Olha só, eu tenho 2 metas já com esse indivíduo. Aí, a partir desse período, o que eu tenho de meta com ele? Eu posso ter uma meta de aumentar a amplitude de movimento, então esperar que, além da extensão de joelho, agora ele tenha uma flexão completa de joelho, mais ou menos lá com 8 semanas. Olha só, segunda meta. E aí eu vou evoluindo. E no segundo, terceiro mês, o que eu espero? Olha, vamos tentar agora reequilibrar bem as forças, chegar em mais ou menos ali uns 60% de força da perna não operada, para quê? Para a gente começar a correr. Para a gente começar a correr com 12, 14 semanas. E claro, vai ser uma corrida meio robótica, né? Corrida meio rígida, mas não é uma corrida para a gente aumentar a capacidade cardiorrespiratória. É uma corrida para a gente melhorar a biomecânica desse indivíduo. E claro, depois com o passar do tempo, a gente vai melhorando a capacidade cardiorrespiratória. E aí, no terceiro ou sexto mês, a gente tem 3 meses para deixar esse cara o mais reequilibrado de força possível. Para quê? Para lá no sexto mês eu reavaliar. Aliás, eu avaliar, fazer exame de força, fazer exames que envolvem teste e ter ali mais ou menos os 80% de simetria de uma perna para a outra. É o que eu considero para iniciar o critério de retorno no esporte. Claro que eu tenho outros critérios, mas de uma forma geral e funcional, é isso que eu vou falar aqui hoje. 80% de simetria? Ok, vamos começar a transição então. Vamos começar os trabalhos de mudança de direção com uma intensidade um pouco maior. Vamos começar os trabalhos de salto e pliometria com intensidade maior. Veja que eu já elaborei algumas metas com ele. Ele está entendendo agora que o retorno ao esporte, a fase de transição, vai ocorrer de maneira gradual. Ele agora ele está vendo, está mais visível para ele. Aquilo que ele almejava lá no dia 1, daqui quase 300 dias, agora está mais perto. Está em 90, está em 60, está em 30. E o que a gente precisa fazer nesses dias? Olha só, fulano, agora a gente vai começar a transição. Fase de retorno ao esporte. Primeiro, a gente vai começar com mudanças de direções mais curtas. Não precisa de muita intensidade, é só para a gente readaptar. A gente vai começar no sentido frente para trás, lado para o outro. Cíclicas. Ok? Agora a gente vai aumentar um pouquinho mais. A gente vai colocar mudança de direções em ângulos maiores. Agora a gente vai começar a ter o quê? Você vai tentar me driblar. Tenta me driblar para ver. Olha, comecei a colocar um pouquinho mais de cálculo, comecei a colocar um adversário. Agora a gente vai fazer o quê? Agora eu vou falar uma cor, você vai tentar reagir e vai mudar a direção. Sem esperar muito, ou seja, menos controle ainda. Ambiente mais caótico. Exposição gradual ao risco.
Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer contato. 1 contra 1. Vai, tenta me driblar. Agora tenta pegar a bola de mim. Reage a isso. Agora vamos colocar no mini-jogo aqui. Vamos colocar em peças onde a gente tem um contato um pouco maior. Repare que, de uma maneira bem resumida, eu basicamente falei um processo de retorno ao esporte aqui. Processo de transição. Isso envolve o quê? Começar com um ambiente caótico bem controlado, um ambiente clínico. Ir para um ambiente caótico parcialmente controlado, os primeiros movimentos de campo, os primeiros movimentos de quadra, do esporte do indivíduo, até ir para um ambiente caótico total, onde a gente não tem controle nenhum, cara. Esse cara vai voltar a treinar, esse cara vai voltar a competir. Eu não tenho controle nenhum sobre o jogo, não tenho controle nenhum sobre a competição. E se eu não preparei esse indivíduo durante a reabilitação, ele não volta com confiança. Se eu não fiz o retorno ao esporte adequado, ele volta com medo, vai perder performance. Ele vai ter uma chance maior de retornar com outra lesão. Então esses 4 itens, eles são fundamentais para a gente aumentar a confiança pós-operatória. Vou recapitular para vocês entenderem, tá? Para vocês anotarem para quem não anotou ainda e para vocês, obviamente, não esquecerem. Repare que, como eu falei, são apenas 4 itens. Semana passada eu fiz uma live via Zoom com um grupo de pessoas que estão lá no grupo da comunidade. E aí lá eu apresentei uma revisão sistemática que eu levei para o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho em abril. E lá eu trouxe várias estratégias para a gente reduzir a cinesiofobia durante a reabilitação do LCA. E o interessante é que essa aula está gravada, mas eu não disponibilizei. Só quem tiver na primeira turma da mentoria, que vai começar daqui 3 semanas, é que vai receber essa aula também de bônus. Tá? Lembrando que o primeiro lote encerra amanhã às 23h59. Então, se você ainda não está na turma da mentoria, acabando a live, vai na minha bio e clica no link de inscrição da mentoria do Clube do LCA. Vamos lá. Lá também eu vou falar de outras estratégias e vou entrar muito mais sobre todas essas fases de retorno ao esporte. Só para a gente encerrar e recapitular, 4 estratégias que eu citei aqui para a gente aumentar a confiança após reconstrução do LCA. A primeira, interessante que elas estão todas interligadas. Eu não consigo trabalhar uma sem trabalhar outra, tá bom? Elas estão interligadas. Primeiro item, relação fisioterapeuta, atleta, paciente. Você tem que ter uma boa relação. Você vai tratar esse paciente, esse atleta por 9, 10, 11, 12 meses. Se você não tiver um pouco de vínculo ali, vai ser difícil. Você não vai ganhar a confiança dele. Segundo item, educação. Educa esse cara. A partir do momento que você começa a educar sobre a própria lesão, esse cara começa a entender, olha, acho que esse físio aí entende de fato de LCA. Acho que esse físio sabe o que está falando. Começar a confiar mais nele. Essa confiança faz parte da relação. Olha só, item 1 e 2 interligados. Item número 3, elaboração de metas. O que eu fiz aqui antes? Falei um passo a passo sobre a reconstrução do LCA. Fiz metas. Meta número 1 lá no início, meta número 2. Ou seja, isso engaja mais o atleta. Isso faz com que ele confie mais em você. Ele acha que ele percebe que você entende mais sobre a lesão dele e melhora a relação físio e atleta, físio e paciente. Os 3 itens altamente interligados. O 4º item, exposição gradual ao risco, altamente ligado à elaboração de metas. Olha, a gente vai fazer isso aqui primeiro, com pouco risco, com um ambiente mais controlado, depois que você já tiver com um pouco mais de força reequilibrada em torno de 80%, a gente vai trazer para um ambiente um pouquinho mais caótico, onde a gente tem algum controle sobre o caos estabelecido. Depois a gente estiver totalmente forte, com índices de simetria ok, com critérios de alta ok, você vai para um ambiente caótico. Olha só, os 2 últimos itens altamente interligados. Não posso tirar os outros 2, por quê? Ele está confiando mais em você, você está educando ele sobre a lesão dele, e ele está fazendo o quê? Melhorando a relação. São 9 meses, 10 meses.
é praticamente um filho gerado dentro de uma reabilitação de LCA. Se essa relação não for positiva, dificilmente a gente vai ter sucesso com o tratamento. A gente tem a nossa responsabilidade de tratamento que a gente precisa colocar em prática, né? Por isso que eu falo bastante sobre isso e por isso que eu costumo dizer que o retorno ao esporte, então o fato de conseguir retornar ao esporte de maneira segura, começa lá no dia 1 da fisioterapia, tá bom? Galera, seguinte, estou finalizando por aqui, trouxe hoje 4 estratégias, são só 4 que eu trouxe aqui. Na mentoria eu vou trazer um passo a passo sobre como que a gente aumenta a confiança de fato, como que a gente aumenta a motivação do atleta de continuar o tratamento, como que a gente retorna ao esporte de maneira segura. O retorno ao esporte, cara, é o objetivo do atleta. Se a gente não entender disso, não entender das fases, se a gente não buscar critérios que realmente façam com que esse indivíduo retorne ao esporte de maneira mais segura, dificilmente a gente vai conseguir que ele retorne. Então o objetivo no final é o quê? Que esse atleta retorne à sua performance anterior, que esse atleta retorne ao seu esporte anterior. Tudo como ele estava antes. Por quê? O medo, a falta de confiança é a segunda principal causa de não retorno ao esporte ou não retorno às atividades. E a gente precisa entender como que a gente trabalha isso durante a reabilitação. Porque não é frescura o medo. Se esse cara está com medo, muito disso é responsabilidade nossa. Então a gente precisa saber como intervir durante o tratamento para trazer o retorno ao esporte de maneira mais segura e fazer esse atleta retornar de forma confiante. Galera, finalizando a live, amanhã às 23h59 vira o lote da mentoria do Clube do LCA. Essa foi a 6ª live, a live de encerramento. Acabei as lives por aqui, tá bom? Foram 6 semanas muito legais com todos vocês, todos que participaram, todos que estão lá no grupo da mentoria. E essa foi a nossa live de fechamento. Por quê? Porque daqui a 3 semanas eu vou de fato começar a turma número 1, a mentoria do Clube do LCA, onde vão ser novas 6 semanas, porém com aulas ao vivo e aí aulas de verdade. Aqui eu trouxe obviamente muito conteúdo, mas não de forma muito sistemática. Vão ser aulas ao vivo, para quem não puder acompanhar o ao vivo, as aulas vão também ficar gravadas. E além das 6 aulas, eu vou ter o quê? 3 encontros, face to face, one on one. Para quê? Para a gente debater tudo sobre as suas dúvidas e debater tudo sobre os temas que a gente vai estar falando nas aulas. Se você ainda não faz parte da nossa turma número 1, o link está na bio. Acabando a live, vai para o link que está na bio, se inscreve, porque daqui 6 semanas a gente tem um encontro marcado via Zoom, tá? Vai no link da bio, link do Simpla e se inscreve. Tem muito conteúdo por lá. Se você tem alguma dúvida ainda, Thiago, eu tô com dúvida, meu cartão vai virar só a partir da semana que vem, enfim, já acabei fazendo isso para outras pessoas. Pode me chamar no direct que a gente resolve isso aí tranquilamente, tá bom? Galera, nos vemos daqui 6 semanas. Foi muito legal ter vocês nessas 6 lives. E não deixe de acompanhar, aliás, não deixe de se inscrever na nossa mentoria do Clube do LCA, que começa daqui 3 semanas, toda quinta-feira. Eu estarei com a turma ao vivo e estarei também com muito, mas muito, cara, muito conteúdo. Detalhe, né? Esse primeiro lote encerra amanhã com R$400 de bônus e com acesso ao curso Avaliação, Prevenção e Tratamento das Lesões de Joelho, que eu vou lançar em outubro. Cara, eu não perderia. Tá bom, galera? Um beijo pra vocês. Nos vemos daqui 3 semanas na nossa primeira turma do Clube do LCA. Até mais.